Hoje então, quarta-feira, 18 de março, continua aí o aumento de casos, né? Mas graças ao bom Deus, nenhum caso confirmado ainda em Rondônia, e nós aguardamos então, ansiosos no Senhor, que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre e nos direcione aí em todos os aspectos. Irmão, Salmo 88, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Então esse é um momento, meus amados irmãos, de nós como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, podermos então buscar o nosso Deus em oração, podermos aqui por meio da oração e da leitura da palavra, dia após dia, estarmos clamando ao nosso Deus. Eu faço aqui um apelo aos homens, às mulheres, a todos os líderes dos lares, e aqui principalmente aos homens como os responsáveis por essa questão, façam constantemente, diariamente, um culto ao Senhor, um culto no lar, um culto chamado de culto doméstico, todos os dias. Um momento de leitura bíblica, de oração. Vocês são os responsáveis pelas suas casas, de levar até os seus entes queridos, esposas e filhos, a palavra do nosso Deus, o ensinamento, o cântico espiritual. Então, façam todos os dias culto doméstico de forma assídua, para que Deus possa então estar nos nossos lares, sendo falado por meio da sua palavra, sendo ensinado por meio da sua palavra. É claro que Ele está conosco em todos os momentos, mas nós rogamos a Deus então que Ele fale a nós por meio da sua palavra, por meio do seu povo. Então fica aqui o apelo aos irmãos e às irmãs que despertem no coração o desejo de dia após dia poder então cultuar o nosso Deus aí no seu culto doméstico, direcionando a Deus então este culto diariamente, sempre colocando diante de Deus então as nossas orações. Eu gostaria de hoje trazer aos irmãos para nossa breve meditação, é claro, Romanos capítulo 13, os versos 8 a 10, Romanos 13, 8 a 10, e rapidamente ler então algo que traz luz aqui, aquilo que é o momento que nós vivemos, mas de uma importância tremenda com relação àquilo que nós aqui temos pensado. Diz assim a palavra de Deus: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. O amor ao próximo é o resumo dos 6 últimos mandamentos, os 4 primeiros com relação ao nosso Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois os 6 posteriores, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós rogamos a Deus, e neste momento, irmãos, é um momento de demonstrarmos o nosso amor ao próximo. Às vezes é difícil tentarmos manter as crianças em casa, às vezes é difícil por não termos a ideia da proporção que essas questões têm se tomado, ou por pensar que essas coisas estão muito longe e que elas não acontecerão conosco, mas de fato a pandemia ela está próxima, ela acontece nas nossas cidades vizinhas. Graças ao bom Deus, aqui no nosso município ainda não temos nem casos suspeitos, mas nós aguardamos então constantemente em oração para que logo mais isso aconteça. Ontem ainda o nosso sínodo, soltou uma nota, mas hoje pela manhã eu já enviei aos irmãos uma nota falando sobre então a suspensão dos trabalhos até dia 31, que é o último dia desse mês. Então, de acordo com o nosso sínodo, o Sínodo Noroeste do Brasil, nós mantemos então os nossos trabalhos aí paralisados até o fim do mês. Vamos manter constantemente aqui uma nossa devocional, um apelo aos irmãos com relação à oração, a um pedido de oração específica. Hoje eu gostaria de clamar aos irmãos, então, como clamar aos irmãos para orar pelos nossos profissionais de saúde,
nossos médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e motoristas de ambulância, todos aqueles que estão neste momento empenhados, correndo maior risco do que os demais. Orar também pelos nossos policiais que estão aí têm que trabalhar, eles não têm como parar, são obras de urgência, né, que carecem então da atenção, do cuidado. Oremos pelos nossos profissionais de saúde, pelos nossos policiais, que neste momento não podem fazer como nós, não podem recolher-se às suas casas, não podem evitar de sair, mas têm que manter-se firmes nos seus trabalhos e em muitos momentos correndo o risco de serem contaminados para ajudar o próximo. Isso é amor ao próximo, isso é também amar o próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós cumprimos a vontade do nosso Deus. E ame o próximo, não saindo de casa de forma desnecessária. Ame o seu próximo, não cumprimentando ninguém com as mãos. Dê um belo sorriso, né? Aqui eu não vou dar aquele sorriso amarelo, mas dê um belo sorriso àqueles que lhe cercam. Dá um joinha clássico, né, do Bruno aqui, para aqueles que lhe acompanham. E se higienize, tome banho, se limpe, lave as mãos com álcool, saia só quando for necessário, evite rodinhas e outras coisas mais. Eu sei que é difícil, na nossa vida cotidiana a gente está acostumado com isso, mas pelo menos por enquanto seria viável, vai fazer bem para você e demonstra o amor que você tem pelo próximo, assim fazendo, cuidando então da sua família, do seu próximo, dos entes queridos e de todos aqueles que lhe cercam e que nos rodeiam. Então, meus amados irmãos, ame o próximo, cuide da sua saúde, cuide dos irmãos, proteja-os e que nesses dias possamos estar unidos constantemente em oração. Então, fica aqui o meu desafio, para que hoje tenhamos momentos de oração logo após você assistir esse vídeo, para que possamos diante de Deus, então, buscar aí a força nesses momentos, tranquilidade, seja mal ou bem, vem do Senhor. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Rei, Deus continua sendo Senhor, Deus continua sendo autor e sustentador da nossa fé. Agora é o momento de nós clamarmos a Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a orar, seja em momentos de aflição, seja em momentos de alegria, em todos os momentos o nosso refúgio é o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, ame o próximo, busque a Deus como refúgio e hoje, ore pelos policiais, ore pelos profissionais de saúde que têm se empenhado, têm se desgastado e corrido risco até de vida para que estarem cuidando então de todas as pessoas no mundo afora. Deus abençoe, meus amados irmãos. Convido você a orar neste momento comigo e continuar em momento de oração também aí no seu lar, onde você estiver, tá bom? Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua graça e pela bondade do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é autor e consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que dirige tudo e todos. O Senhor é quem, nas Tuas mãos, Senhor, é que está o poder, a glória, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos, como a Tua palavra nos diz. Cuida do Teu povo, ó Pai. Continua, Deus, a nos conduzir. No máximo, ó Deus, de ruim que possa nos acontecer nesta vida, será, ó Deus, a glória eterna que nos aguarda com o Senhor. Então, uso aqui e trago as palavras de Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em Ti, mas sermos, ó Deus, vigilantes. Este é o momento de nós vigiarmos e orarmos e que nós possamos estar firmados em Ti, Senhor, que nós possamos buscar em Ti dia após dia os nossos anseios, depositar diante do Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, e que o Senhor, ó Deus, possa trazer paz ao nosso coração e que possamos, como homens e mulheres previdentes, vigiar constantemente, cuidar e seguir, ó Deus, com responsabilidade tudo aquilo que os nossos profissionais de saúde e os nossos governantes têm designado a nós. Dá-nos unidade nesse momento que estamos afastados, mas nos une como Teu povo, como Igreja do Senhor.
No nome do teu Filho Jesus, ó Pai, é que eu oro e agradeço a Ti. Amém. Deus abençoe, irmãos, e convido os irmãos que continuem em oração nesses dias. Eu pretendo ficar até sexta-feira plenamente afastado de qualquer irmão, nesse sentido, em casa somente, aqui no escritório estudando, e se até sexta-feira nada se manifestar em mim, em termos de sintomas, então eu estou liberado aí de acordo com os médicos, sem correr nenhum tipo de risco, mas ainda tendo todos os cuidados necessários com relação às demais questões, tá bom? Deus abençoe, irmãos, uma boa noite a você, meu querido, Deus abençoe.